Olá, desenvolvendo! No vídeo de hoje, eu vou trazer um resumo do livro Tornar-se Pessoa, do psicólogo Carl Rogers. Esse livro, Desenvolvendo, foi uma das recomendações que eu tive no meu primeiro semestre do curso de Psicologia. O que se trata o livro? No livro, Carl Rogers, com base nas pesquisas, em teorias e mais ainda nas suas experiências, ele comenta um pouco sobre o processo de tornar-se, sobre crescimento pessoal e as características da relação de ajuda, sobre a psicoterapia. E também ele traz algumas reflexões sobre ciência e a pessoa, entre outros temas ligados do processo tornar-se pessoa. Rogers começa se perguntando como ele poderá ajudar os outros e, através da sua experiência, ele usa para mostrar ao leitor uma das constatações que ele teve ao se fazer essa pergunta. Ele diz que ele não consegue, que é impossível ele ajudar uma pessoa perturbada por meio de procedimentos intelectual ou treinamento. E diz mais ainda, que é possível prescrever alguns passos para conduzi-la para frente, que é possível prescrever alguns passos para que o indivíduo consiga ter um modo de vida mais satisfatório. No entanto, esses passos, esses métodos se mostraram para ele fúteis, pois o máximo que pode conseguir é uma mudança temporária e que logo desaparece, deixando o indivíduo mais ainda convencido do seu comportamento inadequado. Por fim, ele afirma: se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer, e mudanças e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Bom, desenvolvendo, de acordo com esta frase, eu te pergunto, qual era o tipo de relação que Rogers estava querendo proporcionar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Talvez esta pergunta seja respondida ao longo do vídeo, ou talvez seja um incentivo para você ir buscar mais conhecimentos, avançar em suas pesquisas e também ir ler esse livro que eu estou fazendo o resumo hoje aqui. Pois um dos objetivos desse canal é te auxiliar nos primeiros passos e te incentivar também a dar outros e outros passos. No livro, ele comenta sobre as características que tem uma relação de ajuda. E nesse meio, ele acaba compartilhando a compreensão que ele tem sobre a psicoterapia e qualquer outro tipo de relação de ajuda. Ele diz que é uma relação pelo qual uma das partes tem o objetivo de promover na outra parte o crescimento, o desenvolvimento, maturidade, um melhor funcionamento, uma melhor capacidade de enfrentar a vida. E esta definição, digamos assim, pode se aplicar em qualquer tipo de relação de ajuda. É importante também destacar que aquele quem decide ajudar o outro precisa passar pelo processo de autoaceitação, pois ele vai precisar aceitar o outro. Pois Rogers traz no seu livro uma pesquisa que diz o seguinte: quando a aceitação do terapeuta tende, mesmo que ligeiramente, para o menor grau de aceitação, o outro fica mais na defensiva, dificultando todo o processo de relação de ajuda. Agora vocês podem me perguntar: ok, Fran, eu já entendi o que já passeamos pelos recortes, né, das características da relação de ajuda, já entendemos mais ou menos o que é uma relação de ajuda, mas agora a pergunta fica: o que é o processo tornar-se pessoa? Uma vez que o terapeuta consegue estabelecer segurança, empatia, tranquilidade, confiança na relação terapêutica, o indivíduo passa a sair da defensiva e ter consciência daquilo que ele está vivenciando, e não simplesmente daquilo que ele se permite experimentar após ter passado por um filtro conceitual. Nesse sentido, a pessoa pela primeira vez torna-se o que é.
que é como geralmente os clientes dizem durante esses processos de relações de ajuda. Torna o que é, consegue ser exatamente o que é, consegue sentir e expressar os seus sentimentos sem ter que sempre estar passando por um certo filtro, sem ter que a todo momento se preocupar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, sem ter a preocupação que vai perder o controle. Pois a partir do momento que ele pode ser o que ele é, não significa que agora ele vai simplesmente fazer o que bem entender. Não, ele tem o controle. Mas agora, antes de ele pensar, priorizar os outros para fazer aquilo que ele quer, ele se prioriza e para refletir se aquela atitude vai facilitar ou vai prejudicar ele como pessoa, como cidadão, para alcançar os seus objetivos e assim por diante. Desenvolvendo, eu consegui compreender os pensamentos de Rogers da seguinte maneira, que uma relação de ajuda precisa que, para que ela seja eficaz, precisa que o terapeuta consiga estabelecer nesta relação uma confiança, segurança, tranquilidade para o outro. Precisa também que o terapeuta passe primeiro por um processo de autoaceitação para que consiga aceitar o outro. Precisa que o terapeuta esteja disposto a realmente ouvir, a realmente sair um pouco dos seus conhecimentos, das suas técnicas e compreender o que o outro traz. E não ficar naquela de comandar e ficar ditando o que ele deve ou não fazer, o que o cliente deve ou não fazer, mas sim compreender, respeitar o tempo, o momento, a história que o outro traz para ele. Pois só assim o cliente vai conseguir sair da defensiva e realmente tornar-se o que realmente é. Mas para que o cliente consiga realmente falar dos seus sentimentos mais íntimos, do seu sentimento mais verdadeiro, ele precisa sentir que o terapeuta está sendo verdadeiro com ele. Pois como diz Rogers, nas minhas relações de ajuda eu descobri que não ajuda a longo prazo eu agir como se fosse uma coisa que eu realmente não sou. Então, através da autenticidade do terapeuta, o cliente conseguirá definitivamente tirar suas máscaras, aceitar os seus receios, seus medos, suas inseguranças, suas falhas, seus sentimentos, pois como diz Rogers, que aprendeu com seus clientes, que não podemos mudar, não podemos nos afastarmos de quem somos se não aceitarmos profundamente quem somos. E Rogers, através das suas experiências, ele provavelmente se deparou com situações em que algumas pessoas acabou perguntando para ele. Então quer dizer que o processo de tornar-se pessoa é simplesmente tornar o homem livre, permitir que ele faça o que bem entender, expressar os seus sentimentos e assim por diante? E aí Rogers responde. Aí as pessoas também podem te perguntar, então quem vai controlar esse homem? Se eles vão fazer o que bem entender? Aí Rogers responde, olha que legal, a forma como ele responde. Na terapia, o indivíduo torna-se verdadeiramente um organismo humano, com todas as riquezas que isso implica. Ele é realmente capaz de se controlar a si próprio e está incorrigivelmente socializado nos seus desejos. E isto não é a besta do homem, apenas o homem no homem. E foi este que conseguimos libertar. Então, resumidamente, o terapeuta tem o quê? Que compreender que para que essa relação funcione, precisa de uma disposição da parte dele. Precisa que ele entre nessa relação não focando somente na cura, no diagnóstico, mas sim desenvolver um olhar mais amplo para o sujeito. Pois como disse Rogers, enquanto eu olhar para o cliente como objeto, ele tenderá a tornar-se um objeto. Desenvolvendo esta obra, trata-se de uma referência na psicologia humanista e na abordagem centrada na pessoa. Esta obra pode ser usada por psicólogos ou psiquiatras ou qualquer outra pessoa que se interesse pelo comportamento, pelo desenvolvimento humano e de sua personalidade. O que eu achei do livro? Eu achei um livro extremamente importante e essencial
para todos os estudantes de psicologia, até mesmo para aqueles que já se formaram. Eu acho um livro assim que todos deveriam ler. Ele é muito interessante mesmo. Faz com que a gente consiga ampliar mesmo o nosso olhar para o sujeito, para as pessoas e assim por diante. Mas eu recomendo que vocês vão ler esse livro, busquem ler esse livro somente mais assim, por terceiro semestre do curso. Eu já li logo no primeiro, mas eu achei um pouco puxado. Não sei se é porque é um dos primeiros livros que eu leio assim um pouco mais técnico. Eu achei um pouco puxado, um pouco difícil e também cansativo. Então eu não iria recomendar vocês lerem agora no primeiro semestre, não sei qual semestre vocês estão, se vocês já estão na faculdade, enfim. Eu sugiro que vocês leiam mais pra frente. Mas se você não tem a intenção de entrar no curso da psicologia, é apenas um amante desse universo, dessa profissão, dessa ciência, enfim, leem, que eu super recomendo, é muito interessante, mas assim, tente ler quando você estiver mais tranquilo, não estiver assim, eu tô lendo aqui. Sabe quando a gente pega e vai ler o livro quando está esperando o ônibus, ou esperando na consulta médica, enfim. Eu não acho que esse livro se aplica nessas situações, né? Mas cada um é cada um. Enfim, desenvolvendo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído no seu desenvolvimento. Se contribuiu, já sabe, né? Não esqueça o quê? De se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, pois estas 4 ações me ajudam a continuar, me motivam a continuar. Bom, é isto. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!